Olá, estamos começando mais um episódio do Porta Estreita. Eu sou o pastor Alberto Júnior e juntos vamos estudar um pouquinho mais a lição da Escola Sabatina de quarta-feira. Hoje estamos estudando sobre um filho que se afastou. Muitos conhecem de perto a dor de ver um filho que, apesar de ter sido criado em um lar cristão, escolheu se afastar do relacionamento com o Senhor. E talvez essa seja uma das grandes lutas, que os pais eles encontram, eles têm, porque ensinam os filhos nos caminhos de Deus, ensinam os filhos a permanecerem firmes nos caminhos do Senhor, mas quando eles ficam maiores, fazem as suas próprias escolhas, tomam as suas decisões e muitos acabam se afastando dos caminhos de Deus, E a lição, então, ela traz a pergunta: Efraim, como parte da nação eleita, desviou-se do Senhor. O que Oséias 4:17 e Oséias 7:1-16 dizem sobre os pecados de Israel? Então vamos lá, vamos ler o primeiro texto, Oséias capítulo 4, versículo 17. Vamos ver o que diz lá. Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. E agora vamos ler um pouco mais aí com atenção, Oséias 7, verso 1 ao verso 16. Diz assim: Quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Alegram o rei com as suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno, aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. Verso 5. No dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho, e o rei estendeu a mão aos zombadores. Enquanto estão à espreita, preparam o coração como um forno. Durante a noite o seu furor se abranda, mas pela manhã queima como um fogo abrasador. Verso 7. Todos eles são quentes como um forno, e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não o sabe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Chamam o Egito e se voltam para a Síria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles e farei com que desçam como as aves do céu. Eu os castigarei de acordo com o que ouviram na sua congregação. Verso 13. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam o mal contra mim. Enfim, o verso 16, eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada, por causa da insolência da sua língua. Serão motivo de zombaria na terra do Egito. Então, respondendo aí à pergunta, Efraim, como parte da nação eleita, desviou-se do Senhor. E o que esses textos, que nós lemos, dizem sobre os pecados de Israel, Bom, Efraim, ele se apegou à idolatria, à fraude, à infidelidade. Ele misturou-se, às nações, ele confiou em alianças humanas. Ele endureceu o coração, ignorou os sinais de decadência e ele não se voltou para Deus. Ele ignorou Deus completamente, Ele buscou viver a vida do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. E nós lemos que, em sentido figurado, Raquel, a avó de Efraim, ela chorava porque ele havia rompido o relacionamento com Deus. Então, o Senhor, ele respondeu à profunda tristeza de Raquel com as seguintes palavras: reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria
terra, né? Jeremias 31, verso 16 a 17. Essa é a realidade de muitos pais, de muitas mães que têm os seus filhos longe dos caminhos de Deus, né? O pai e a mãe sempre vai querer o melhor, sempre vai querer o bem para o filho. Mas quando os nossos filhos crescem, eles começam a decidir o caminho que eles querem seguir, né? E aí nós temos a quinta pergunta. Em vez de chorar pelo filho que havia se afastado, Raquel foi chamada a ter esperança. Que outras verdades Jeremias nos apresenta? Então vamos ler Jeremias capítulo 31, o verso 18 e o verso 19. Ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo: Tu me castigaste e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque Tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Então, respondendo à pergunta, o capítulo ele mostra confissão, um coração quebrantado e um retorno genuíno, Efraim ele reconheceu o desvio, ele foi corrigido e ele voltou-se para o Senhor. Essas passagens, elas ensinam que sempre há esperança, como houve para Efraim. Afinal, Deus não desiste de nós. Embora repetidas vezes ele repreenda seu povo quando este se afasta, a compaixão divina não falha. E é por isso que a gente não pode desistir dos nossos filhos, não podemos desistir das pessoas que nós amamos. Precisamos continuar orando por elas, convidando, falando de Deus e principalmente falando, mas vivendo aquilo que falamos. Porque algumas pessoas dizem assim: mas santo de casa, não faz milagre. E a pergunta é: mas por que não faz milagre? É porque muitas vezes a gente fala uma coisa fora de casa e vive outra dentro de casa, Então, nós precisamos viver exatamente aquilo que pregamos. O nosso testemunho, ele é algo extraordinário que tem que alcançar os nossos filhos, alcançar o nosso cônjuge, as pessoas que nós amamos. E aí a lição continua, podemos sentir dor, frustração e desânimo, ou até falar negativamente de quem amamos e se afastou de Deus. Ainda assim, nessa passagem, o Senhor nos lembra de que Ele nunca se esquece de quem se desviou, de modo algum. E aqui é algo extraordinário, Porque às vezes quando a gente se distancia dos caminhos de Deus, ou quando a gente erra, a gente pensa assim: Deus não quer mais saber de mim porque eu sou um pecador, eu sou um miserável. Mas Deus nunca se esquece de nós. Deus, ele sempre está tentando alcançar o nosso coração. O Espírito Santo, ele tenta nos convencer. Agora, lembre-se que isso não vai ser para sempre. Nós temos a oportunidade, enquanto há graça, de aceitar Jesus, de voltar para os caminhos de Deus. Mas vai chegar um momento que tudo vai estar decidido. Quem está salvo e quem está perdido. E enquanto esse tempo não chega, nós temos oportunidade de entregar a nossa vida a Deus e também de ter esperança, em relação aos nossos filhos e filhas que estão afastados dos caminhos do Senhor. Porque Deus não desistiu deles e nós também não podemos desistir dos nossos queridos, Os pensamentos divinos a respeito dessa pessoa não são passageiros, mas cheios de afeição, desejando sinceramente o bem dela. Na verdade, Deus diz que seu coração anseia por aqueles que se desviaram. O Senhor deseja que voltem a Ele e sua misericórdia é grande. Bom, temos aí então a lição de quarta-feira, dando esperança para aquele pai, aquela mãe que tem o seu filho longe dos caminhos de Deus, que se afastou por algum momento ou outro. Não desista, continue orando, porque Deus não desistiu do teu filho, Deus não desistiu da tua filha. Ele está tentando alcançar o coração dos nossos queridos. Mas Deus, ele não nos força, Ele não nos obriga, ele simplesmente nos dá liberdade. E aí a lição termina com uma pergunta, Jeremias apresenta a resposta de Deus à dor de Raquel pelo desvio de Efraim. Como isso afeta o que você sente por aqueles que se afastaram do Senhor? Em que isso desafia ou encoraja você? Nós precisamos continuar pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus, para que um dia todo o mal deste mundo termine, com a volta de Jesus. E nós poderemos viver felizes eternamente ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, continue firme no Senhor, continue confiando nele, ore, busque a Deus, e Deus, ele não desiste de cada um de nós. Deus, ele tenta nos alcançar em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, se inscreva,
Ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades. Curta aí o episódio, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, com o pessoal da sua igreja. E não se esqueça de assinar o podcast Porta Estreita e deixar o seu review aí nas plataformas digitais, ok? Se você quiser me encontrar, você me encontra nas redes sociais através do @albejunior. Um grande abraço para você e nós temos um encontro marcado amanhã. Até lá!